elaboração e a avaliação de projetos. Alunos do curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre elaboração e avaliação de projetos. Vocês que são integrantes do Serviço Público Municipal, estadual e federal também, mas em especial nesse caso aqui no Serviço Público Municipal, vocês têm a necessidade de conhecer a fundo a aplicação e o desdobramento dos projetos dentro do município, ok? Então nós estamos aqui com essa disciplina para que vocês tenham uma noção um pouco mais detalhada, um conhecimento um pouco mais aprofundado de como elaborar um projeto, dar a sua sequência lógica e, ao final, fazer a sua prestação de contas, o seu fechamento e levar à comunidade aquilo que ela esperava como resultado do projeto aplicado. Para iniciar essa nossa fala, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É o estudo que deve ser feito de viabilidades e necessidades do seu município com uma amplitude de tempo de, no mínimo, 4 anos. Por que isso? Porque nesse período, geralmente é uma gestão, é o período em que o gestor vai poder desenvolver as atividades que ele pretende desenvolver e dar uma sequência lógica passo a passo. Ótimo. Desde que se tenha noção da importância do planejamento estratégico, juntamente com os programas que o governo federal disponibiliza para os municípios que vocês conhecem, vários são os programas aplicados, ligados à família, ligados à saúde, ligados à educação, todos eles têm condições de serem adaptados e aplicados dentro do planejamento estratégico nesse período de até 4 anos. Para que esse planejamento estratégico funcione, é necessário que se conheça os problemas que a comunidade enfrenta. Cada problema identificado, ele é material para se desenvolver um projeto. Então, a primeira pergunta que se faz: o planejamento estratégico feito e as definições das metas estabelecidas, quais são os próximos passos? Então, vamos supor, como nossa apostila lembra, aquele exemplo do córrego Siri, que na época das chuvas ele alaga as ruas e as casas. No seu município, possivelmente, tem alguma coisa parecida, que em época de chuvas alaga as ruas ou coisa assim. Não é difícil que se tenha projetos similares ao projeto que vocês podem encontrar na apostila com detalhes para ser aplicado na sua comunidade. Como que a comunidade deve agir para que esse projeto tenha sua sequência e tenha seu resultado esperado ocorrendo efetivamente? O melhor meio e o meio mais eficaz é chamando a participação comunitária, chamando as pessoas que têm interesse para que aquilo aconteça, que participem das decisões. Como fazer isso? Participando dos conselhos, fazendo com que as associações de bairro participem, fazendo com que a prefeitura se aproxime, os gestores se aproximem da comunidade em reuniões, em participações, em fóruns, em debates. Para quê? Para conhecer a realidade. Enquanto não se conhece efetivamente a realidade, não se consegue resolver os problemas. A partir daí, do momento que se conhece a realidade, que se define o problema a ser reparado, a ser resolvido, inicia-se o estudo de viabilidade dos projetos. Eles são e devem ser originários de uma necessidade. Eles devem responder a uma solicitação da sociedade. Não é o gestor o único que enxerga a necessidade. Essa necessidade pode ser apontada pelo gestor e deve ser apontada, mas a comunidade é aquela que valida essa necessidade e dá respaldo para que se transforme num projeto a ser desenvolvido. As ações devem ser previstas documentalmente, para que isso se torne a base do projeto a ser apresentado a um órgão
financiador, a um parceiro local, a uma entidade sem fins lucrativos que queira participar, a terceiros que queiram, juntamente com a comunidade, resolver aquele problema que foi apontado. Ok? A montagem do projeto. Os projetos necessariamente têm início, que é a proposta do projeto para resolver aquele problema pré-estabelecido, o meio, que é a execução, a aplicação de todas as propostas feitas e elaboradas, e o fim, que é a sua avaliação quanto ao objetivo alcançado ou não. Então, a diferença de um projeto para qualquer outro tipo de atividade é muito clara. Ele tem começo, meio e fim. Todo projeto, independente da sua finalidade, ele tem necessariamente que estar pontuado com os seus pré-requisitos. Ele tem necessariamente que ter um escopo, ele tem que ter a ideia básica, que é a resposta ao problema. A partir daí, leva-se adiante os passos a serem dados, as etapas a serem definidas, cada uma delas com o seu responsável, aquela pessoa que estará respondendo por aquela etapa, com o seu orçamento, com aquilo que será necessário de valores necessários ou de meios, insumos, vamos chamar, necessários para que aquilo ocorra, e um cronograma de execução. Ele tem necessariamente que ter início e fim definido. Após essa etapa de execução, ao final já do projeto dele totalmente aplicado, faz-se a verificação de resultados. Os resultados obtidos são ou não são aqueles propostos no projeto inicial. Se forem aqueles propostos, ótimo, o seu projeto teve o êxito esperado. Se não for, propõe-se uma alteração, um adendo, um aditivo, um documento hábil que vá prorrogar o projeto por um tempo determinado e que vai se levar a fim aquela necessidade prevista inicialmente. E, possivelmente, aí estará sendo contemplado a resolução do problema que foi identificado. Ok? As etapas específicas do projeto. Tá? Então, o projeto estará sendo trabalhado em etapas. Ele trabalha com 7 etapas a princípio. Primeira etapa, de diagnóstico. Como eu falei a princípio, o diagnóstico é aquele momento em que se identifica o problema e se vai a fundo nas formas possíveis de resolver aquele problema. Então, a partir do diagnóstico feito, você vai começar a elaborar as ações necessárias para que aquele problema identificado seja resolvido. Os objetivos do projeto, que são em cima do diagnóstico, eles vão tecer em algumas poucas frases afirmativas quais são os resultados esperados do projeto que está sendo proposto. A definição do quadro de ações é a sequência. Então, a partir do momento que se sabe o que se quer, vai se traçar as metas, o como aquilo vai ser feito. Quem vai ser o responsável, como vai ser executado e quanto vai custar, também é interessante. O custo é algo importante que conste no projeto, principalmente quando se vai buscar o apoio financeiro externo. A partir do orçamento definido, que se identifica valores, apresenta-se também um cronograma das ações. Esse cronograma ele deve ser pré-estabelecido e rígido. Rígido em que sentido? Todas as etapas devem ser atendidas, cada uma a seu momento, para que ao final do projeto, se faça a avaliação, inclusive da temporalidade. Ele foi proposto para ser feito em 1 ano e foi desenvolvido em 1 ano e meio. Chegou a contento, ao seu fim? Chegou. E se ele se prorrogar muito, ele pode perder a sua finalidade pelo tempo. Então, é importante que o gestor tenha o cronograma como algo a ser cumprido efetivamente. Os relatórios e a avaliação são a parte final do trabalho. A partir do momento que se termina a execução do projeto, faz o relatório e a avaliação. Que essa avaliação ela deve ser contida, ela deve ser montada e apresentada através de índices. Quais são os índices? Aquilo que você tinha como realidade antes da execução do projeto e aquilo que você recebe, aquilo que você apresenta e entrega à comunidade a partir do momento que o projeto está finalizado.
finalizado. Finalizou o projeto, você tem meios de fazer, deve ter meios de fazer as medições e comparar a situação anterior ao projeto e a situação posterior ao projeto, através de índices que identificam numericamente, quantitativamente, as melhorias que o projeto trouxe à sociedade. São melhorias contábeis. Em alguns casos é qualitativa, ela melhora a qualidade de vida. E medir qualidade de vida não é fácil. Mas você tem meios de medir a quantidade de exercícios, de atividades que anteriormente eram necessárias, por exemplo, na área de saúde, mais atendimentos ou menos atendimentos, mais casos de doenças ou menos casos de doenças. Tudo isso é quantificável e o relatório final e a avaliação apresentam esses resultados que serão aquilo que vão balizar o resultado e determinar à comunidade e ao gestor a efetividade do projeto proposto. Esta fala, senhores, é simplesmente para mostrar a vocês que o projeto é algo importantíssimo, necessário e, a partir do momento que se domina as técnicas, ele deve ser aplicado e avaliado adequadamente. A aplicação é importante, muito importante, mas a avaliação e a apresentação dos índices finais é que vão demonstrar, através do relatório, à comunidade o quanto aquilo foi efetivo, o quanto aquela proposta chegou a seu efeito esperado. Assim, esperamos que vocês, através dos projetos que vocês vão desenvolver na comunidade de vocês, através da Prefeitura Municipal, tenham o efeito esperado e que cheguem a contento nas suas propostas. Tudo de bom, felicidades, obrigado.